Meu amado irmão, meu amigo, eu quero saudar a você com a paz do Senhor. E a todos, onde quer que vocês estejam, nós queremos saudar-lhes com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos, neste momento, louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua misericórdia derramada sobre nós, os viventes. Somos carentes da graça e misericórdia de Deus para que possamos vencer as dificuldades, as tentações, as adversidades e continuarmos firmes, aguardando a volta do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida, lá no seu trabalho, onde você está, na sua faculdade, na sua casa. Quero louvar a Deus pela sua vida e da vida da sua família. Você que é inscrito no canal, você que tem nos ajudado, tem compartilhado os nossos vídeos e pedido àqueles que não são para que possam inscreverem-se. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho e renove as suas esperanças na volta do Senhor. Nesta oportunidade, nós vamos continuar estudando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 6, para o dia 5 de fevereiro de 2023, cujo tema é o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura em classe, que nós não vamos ler, encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 ao 24. Os objetivos da lição de hoje são 3. Destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. 2. Compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E 3, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos estudar a lição de hoje, que trata de 3 pontos. Pedro antes do Pentecostes, ou Pedro antes de ser batizado no Espírito Santo, Pedro após o Pentecostes, ou Pedro após o batismo no Espírito Santo, e a igreja atual e o avivamento do Pentecostes. Glória ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, na lição passada nós estudamos sobre o avivamento na vida da igreja. E nós dissemos ali que o apóstolo Pedro, após o seu batismo no Espírito Santo, ele tornou-se a figura de maior proeminência na história da igreja. Ele tornou-se o líder da igreja em Jerusalém. Se formos olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que essa proeminência dele, essa liderança dele, durou até o capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos.
A partir do capítulo 12, essa liderança, essa proeminência troca de mão e vai para as mãos do apóstolo Paulo, que no livro dos Atos dos Apóstolos ele leva até o último capítulo, quando ele chega a Roma e é preso na sua própria casa. Quando nós ouvimos falar pela primeira vez na prisão domiciliar. Glória a Deus. Na lição de hoje, nós vamos ver um Pedro antes do batismo no Espírito Santo e um Pedro depois. O Pedro que antes do batismo no Espírito Santo tinha uma atitude e o Pedro que tem outra atitude diferente após a experiência do Espírito Santo. Então nós vemos que antes dessa experiência que Pedro teve, nós vemos que Pedro foi o primeiro apóstolo achado por Jesus. Jesus estava selecionando, saiu ali pelo Mar da Galileia e estava selecionando pessoas para iniciar o seu ministério, e Pedro é a primeira pessoa que ele encontra. Depois ele encontra André, o seu irmão, depois encontra João e depois encontra Tiago. Foi naquele primeiro encontro de Jesus com Pedro que aconteceu após o seu chamado para deixar de pescar peixe para pescar homens, é que houve ali a grande pescaria. E a gente pode ver o sucesso de Pedro nessa última pescaria de peixes e o sucesso de Pedro na primeira pescaria de homens. Na última pescaria de peixes, a Bíblia diz que ele pescou mais de 100 peixes, de forma que o barco estava para se quebrar. E ele teve que chamar o barco de João e de Tiago para dividir o peso. Na primeira pescaria de homens, Jesus havia separado para pescar homens, ele pesca ali quase 3.000 almas. Então, é só ver o paralelo entre a última pescaria de homens, de peixes, e a primeira pescaria de homens. Nós estamos falando na primeira pescaria de homens já quando ele tem a experiência, quando ele experimentou a experiência do batismo do Espírito Santo. Mas Pedro, antes do batismo do Espírito Santo, é aquele Pedro que corta a orelha de Malco, que era o servo do sumo sacerdote que estava lá no horto quando Jesus fora preso. Está escrito em João capítulo 18, versículo 10. Pedro, antes do batismo do Espírito Santo, é dito por Jesus que ele não era convertido. No livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22 e versículo 32, Jesus disse que Pedro não era convertido. Vamos ler. Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Nós estamos falando de Pedro quando ainda não experimentava o batismo do Espírito Santo. Antes do batismo do Espírito Santo, Pedro também recusa que Jesus lave os seus pés. Jesus está ali se preparando para a morte e ele dá um sinal ali de humildade e começa a lavar os pés aos discípulos. E Pedro diz, não, o meu você não vai lavar não. E então Jesus disse, se você não permitir que eu lave os seus pés, não terá parte no meu reino. Foi quando ele disse, não, então lava tudo. Não é só os pés, lava tudo. Então Pedro era essa pessoa instável, essa pessoa
imprevisível, essa pessoa descontinuada. Pedro, antes de receber o batismo do Espírito Santo, ele também nega Jesus 3 vezes. E, meus amados, é interessante quando nós tratamos dessas negativas de Pedro. Ele disse que estava pronto até para morrer junto ao Senhor. Se todo mundo pode abandonar, mas eu não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. E Jesus disse: Pedro, você disse que está pronto para morrer comigo, mas eu vou lhe dizer que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus é preso, ele é levado para o Sinédrio para ser interrogado, e a Bíblia diz que uma das pessoas que estavam ali disseram: você é discípulo dele também. Ele disse: não sou. Outra diz: não, você é discípulo dele. Ele disse: não sou. Mas, meus amados irmãos, a negativa tem limite. Há pessoas que negam, mas vai haver um limite que ela não vai poder negar mais. Na última negativa, a Bíblia diz que estava ali também, se aquentando numa fogueira feita porque estava fazendo muito frio, e estava ali um parente de Malco, daquele que ele havia cortado a orelha lá no horto. Então ele disse: não, você é discípulo dele, porque eu lhe vi lá no horto. E ele aí não teve como negar mais. Ele lembrou-se que Jesus disse que ele o negaria 3 vezes, ele começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Porque ele não teve mais condição de negar. Ele negou até onde pôde. Então, as pessoas têm esse costume, até essa prática de negar as coisas, mas não sabe que um dia ela vai ser posta contra a parede e não vai poder mais negar. Então Pedro, antes do batismo do Espírito Santo, era essa pessoa inconstante, essa pessoa volátil, essa pessoa vulnerável, até que ele recebeu o selo do Espírito Santo. Então Pedro agora, após o Pentecostes, Pedro, depois da grande experiência do batismo no Espírito Santo, ele, conforme a comparação feita anteriormente, no primeiro discurso pentecostal dele, isto é, primeiro discurso após o batismo no Espírito Santo, a descida do Pentecoste, que era uma festa dos judeus que acontecia 50 dias depois da Páscoa, a Bíblia diz que agregaram-se e se batizaram naquele dia quase 3.000 almas. Nós não estamos mais falando de um Pedro vulnerável, de um Pedro instável, de um Pedro imprevisível. Não, nós estamos falando de um Pedro corajoso. No seu primeiro discurso, após o batismo do Espírito Santo, Jesus salva quase 3.000 almas. Após o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vai subindo ao templo de Jerusalém, juntamente com João, e lá está um coxo. O paralítico se dirige a ele e pede esmola. E ele não tem dinheiro, não tendo dinheiro, ele diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele coxo ficou meio dúbio, e ele foi lá, tomou pela mão, e ele se levantou. Glória a Deus. Mas, meus amados, neste ato aqui, nesse milagre, o milagre foi tão notório, andou tanto, que chegou aos sacerdotes, que prenderam a Pedro. Prenderam Pedro e prenderam João. Prenderam numa noite, no outro dia eles tiraram da prisão e deram oportunidade para eles se defenderem. E a Bíblia diz que naquele discurso de defesa que Pedro fez, Jesus salvou mais quase 5.000 almas.
Imagine o que é que Deus não faz na vida de uma pessoa. É por isso que eu creio no evangelho que transforma, no evangelho que muda, no evangelho que muitas vezes entristece o homem para que ele possa se alegrar no Senhor. Ele entristece quando ele vê-se nu diante de tudo aquilo que ele fez comparado ao evangelho. Mas aquela tristeza não é para a morte, não é para a decepção, não. É para que ele se alegre agora, sabendo que a sua tristeza foi trocada pela alegria do Espírito Santo. Então, na defesa do Evangelho, Jesus salva mais 5.000 almas pelo discurso do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Após o batismo do Espírito Santo, ele é preso, como eu disse. Ele defende a fé. E Jesus honra a defesa. Porque a Bíblia diz que enquanto ele defendia a fé deles e a cura do coxo, do paralítico, em nome de Jesus, que era quem tinha feito tudo isso, em nome de Jesus de Nazaré, ele dizia: aquele que vocês crucificaram e mataram, é em nome desse que este homem está aí curado. E o homem estava ali perto deles, estava presente, não havia condição de uma prova em contrário. O homem curado, que era conhecido, estava ali, totalmente são. Glória a Deus. Pedro é avivado em várias outras ocasiões. Em Lida, quando ele, em nome de Jesus, cura uma mulher. Nós vamos ler aqui esse ponto. O avivamento no Espírito Santo de Pedro foi notório em todas as ocasiões. Quase 5.000 almas aceitaram Jesus como Salvador com a mensagem dos apóstolos. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram e injustamente mataram. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram o ocorrido. Até o lugar onde oraram tremeu. Glória a Deus. Após a cura do paralítico, após a defesa da fé e a salvação de quase 5.000 almas, a prisão deles e a soltura, eles se juntaram num lugar para orar. E a Bíblia diz que, como aprovação de Deus, o lugar tremeu. Glória ao Senhor. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas. Ele tinha falado mulher, mas foi um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos falando, meus amados irmãos, de homens de Deus postos exclusivamente para a obra de Deus. Eram homens que não pensavam em riqueza. Aliás, nesta mesma época aqui, a Bíblia diz que as pessoas não tinham nada em comum. Aliás, não tinham nada como próprias, como suas próprias. Não tinham riquezas próprias, mas tudo era em comum. Eles vendiam as propriedades. O avivamento era tão maravilhoso que quem tinha propriedade vendia e entregava aos apóstolos. E esses os distribuíam de acordo com as necessidades das pessoas. Então o avivamento ele é geral, ele toma a pessoa em todos os seus aspectos. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Nós estamos vivendo agora um problema adverso. Nós somos posteriores ao Pentecostes, nós somos alguém que herdamos o Pentecostes, mas esse Pentecostes está meio que
adormecido. Veja que a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes, a igreja de hoje, infelizmente, adormeceu essa experiência do Pentecostes. Porque há as pessoas, que nós falamos na lição passada, os cessacionistas que acreditavam que a experiência do batismo do Espírito Santo cessou na igreja, isto é, foi apenas na época apostólica. E esses cessacionistas continuam até hoje. Porque nós temos os cessacionistas confessos e os cessacionistas mudos. Os confessos são os que realmente acham que a experiência do batismo no Espírito Santo cessou lá na era apostólica. Mas há aqueles que não têm a coragem de confessar, mas são cessacionistas mudos. Eles não creem, eles não dão o devido valor à experiência do Espírito Santo. Aliás, eles acham que o Espírito Santo todo crente tem. E tem mesmo, quando ele aceita Jesus. Mas a experiência do batismo, não. Essa é uma experiência nova. Essa é uma experiência de que a evidência dela é o falar em novas línguas, segundo a Bíblia Sagrada. Então nós vivemos hoje, ao invés, infelizmente, ao invés de vivermos um avivamento, ao invés de revivermos o Pentecoste, nós estamos vivendo crises. Jesus já previa que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse amor está se esfriando, a ponto de que nós estamos mergulhados em crises de esfriamento. São crises éticas, são crises morais. Crises morais são quando as pessoas não são mais capazes de ostentar os bons costumes, os bons exemplos. A crise moral é quando a pessoa passa a combater o que antes defendia ou defender o que antes combatia. Quando alguém está nesse estado, ele está mergulhado, ele está submerso numa crise moral. E essa crise moral, ela começa sempre de cima para baixo. A crise moral é como se fosse um corpo humano. Ela começa lá na cabeça, se multiplica nos lombos, nas regiões torácicas e explode nos pés. Então nós estamos vivendo, infelizmente, essa crise. Nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. Como Jesus disse lá ao pastor da igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor. E muitos, em muitos casos, se levantar mesmo, estão caídos, pessoas que estão caídas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, disse Jesus. Mas nós temos, depois de tudo isso, nós temos uma grandiosa esperança. A igreja será arrebatada. Glória a Deus. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, que alguns dizem que é cerca de 7 milésimos de segundos. Não abrir e fechar de olhos. Jesus virá buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, e Paulo naquela época achava que estaria vivo, ele diz, e nós que estivermos vivos, seremos transformados em corpos gloriosos e juntos subiremos a estar com o Senhor nas nuvens. Então essa é a esperança. Depois de tudo, depois do esfriamento, depois das crises, aqueles que escaparem, aqueles que guardarem a fé, porque a Bíblia diz que aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, aqueles que guardarem-se da corrupção do mundo, aqueles que guardarem-se da corrupção do pecado, serão arrebatados e a Bíblia diz que para sempre estarão com o Senhor. Mas antes, eles voltarão com Jesus para socorrer Israel,
Jesus vai instalar o reino milenial, eles vão reinar com Jesus durante o reino milenial e depois seremos levados para o céu e viveremos eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Concluindo, queremos dizer que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sob o poder do Espírito Santo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.